E o que é que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos antes de voltar para o Pai? Ide fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28. Ide pregar o evangelho a toda criatura, Mateus 16. Essa foi a palavra de Deus para os seus discípulos e para a igreja. Ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho. Você sabe quem vai atender esse chamado? Você sabe quem vai se dispor a cumprir o ide? Aqueles que viram o Senhor, aqueles que provaram da graça, aqueles que ouviram a voz de Deus. São esses que vão atender o ide de Deus. E o Senhor, mais uma vez, por graça e misericórdia, vai falar conosco. A Bíblia vai ser aberta, a Bíblia vai ser lida, a Bíblia vai ser explicada e as aplicações vão ser sugeridas com base nos limites do texto bíblico. E eu estou dizendo isso porque eu conheço muito bem o pregador dessa noite. E é um irmão muito querido, um pastor conhecido na cidade, que tem um testemunho tão bonito na caminhada com o Senhor Jesus. Quero chamar aqui à frente o pastor Renato Corumbá. Ele é pastor da Igreja Bíblica do Brasil, uma igreja irmã. O pastor Renato tem sido um amigo de muitos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na nossa cidade. Tem feito um grande esforço para gerar cada vez mais comunhão entre nós. E aí a gente já tinha um tempo que queria convidar o pastor Renato, algumas coisas da parte de Deus acontecendo, a gente falou assim, não, vamos chamar o pastor Renato, vamos deixar Deus usar a vida dele também na nossa igreja, assim como ele está usando lá na Igreja Bíblica do Brasil. Então, pastor Renato, você é muito bem-vindo, Deus te abençoe, Deus use a sua vida e obrigado por aceitar o convite, por estar conosco, tá? Você é muito bem-vindo. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Me sinto muito honrado pelo convite do pastor Rafael de estar aqui com a gente. Há um tempo atrás eu conheci o pastor Rafael, na amizade que eu tenho com alguns pastores da Igreja Presbiteriana, e a amizade dele tem abençoado muito a minha vida. Ele teve uma oportunidade que pregou lá na nossa igreja, e a mensagem que ele pregou me lembra até hoje. Ele leu o texto hoje aqui para nós na abertura do culto, que foi o Salmo 133, uma mensagem que impactou muito a minha vida, abençoou muito a nossa igreja, falando a respeito da importância da comunhão dos santos, como que isso é importante para nós hoje. E hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, poder conhecer a igreja, conhecer os irmãos, e poder também ter essa responsabilidade, privilégio de ministrar a palavra para vocês. Eu trago o abraço da Igreja Bíblica do Brasil. A minha esposa não está presente hoje porque ela viajou para o Rio de Janeiro, vai ter um congresso, melhor, um curso na área dela de trabalho, e ela está junto com o irmão dela hoje, lá no Rio de Janeiro, e vai estar retornando na terça-feira, por isso que ela não veio me acompanhar. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8. Eu tenho caminhado com os pastores da Igreja Presbiteriana e para mim a amizade deles tem sido uma grande bênção. Tenho aprendido muito com eles e tenho sido muito abençoados, e para mim tem sido um grande privilégio poder ter a amizade do pastor Rafael, do Lucas, de tantos outros irmãos que eu conheço da Igreja Presbiteriana. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cada um cobria o rosto, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu:
ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar agora. Pai Celestial, é com muita alegria no meu coração que eu estou aqui nesta noite reunido, junto com os meus irmãos da Igreja Presbiteriana de São Pedro, e tenho, ó Deus, a responsabilidade, a honra, o privilégio de poder ministrar a palavra do Senhor. Eu dependo do Senhor, nesse momento, do início ao fim, pois tenho, ó Deus, a missão de poder pregar e ensinar a Escritura Sagrada. Derrama sobre mim, meu Deus, a tua graça, teu poder, a tua unção, e que o Espírito Santo, nesta noite, ó Deus, possa dar a cada um aqui presente a compreensão da tua palavra. Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para entendermos as verdades espirituais que vamos aprender nessa noite por meio da Escritura. Meu Deus, abençoa o teu povo, alimentando os teus filhos com as verdades da palavra do Senhor. Que a tua palavra venha nos santificar, que ela venha nos transformar, que ela venha nos fortalecer. Como diz o salmista, que ela venha revigorar a nossa alma, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, porque estou aqui, segundo a tua graça, e eu espero, Pai, que o Senhor me dê bom êxito, eu espero que o Senhor me use, que o Senhor me ajude a ministrar a tua palavra, e também te peço, em nome de Jesus, abençoa, edifica esta igreja, para a glória do teu nome, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Meus irmãos, o tema que me traz aqui nesta noite, que eu gostaria de pensar com vocês, é quando o homem se dispõe a servir a Deus. O que é que precede o nosso serviço? O que é que acontece? O que é que precisa acontecer na nossa vida para que a gente venha se dispor a servir a Deus? Nós vivemos numa época de ativismo, todos nós temos tantas tarefas do trabalho, tarefas na escola, tarefas na família. Como que a gente vai arrumar tempo para servir a Deus nos dias de hoje? O que é que leva uma pessoa a dedicar a sua vida, a consagrar a sua vida ao Senhor? É isso que eu quero pensar com vocês nesta noite. Mas antes de trazer resposta para essa pergunta, desse tema de hoje, eu gostaria que você conhecesse um pouquinho o autor desse livro, que é Isaías. Você, para entender a mensagem de hoje, você tem que conhecer um pouquinho Isaías, que escreveu esse texto que nós acabamos de ler, que teve esta visão do Senhor, que teve os seus pecados perdoados, que ouviu a voz de Deus, perguntando quem ele iria enviar, quem iria representá-lo, e ele se coloca à disposição do Senhor. Isaías, o seu significado, o seu nome, é o Senhor é a salvação, ou a salvação, ela provém do Senhor. E por aí você já começa a perceber que pelo nome dele, que diz que o Senhor é a salvação, você já vai perceber que a salvação, ela está profundamente registrada no ministério de Isaías. E a gente vai perceber isso na nossa mensagem daqui a pouquinho. O comentarista William MacDonald diz o seguinte: a palavra salvação ocorre 27 vezes no livro de Isaías, na tradução Almeida Revista Atualizada, e apenas 7 vezes nos textos de todos os outros profetas juntos. Isso quer dizer que Isaías foi o profeta que mais falou sobre salvação no Antigo Testamento. Os capítulos de 1 a 39 retratam a profunda necessidade humana de salvação. Quando você estuda Isaías, do capítulo 1 até o 39, Isaías vai mostrando como que o homem precisa de salvação. Do capítulo 40 até o capítulo 66,
mostram a providência, a provisão generosa de Deus em conceder ao homem a salvação pela sua graça. Que coisa tremenda, gente. O tema da mensagem de Isaías era a salvação recebida somente pela graça, pelo poder de Deus, o Redentor, e não pela força do homem, nem pelas boas obras da carne, conforme Gleison Archer fala no panorama do Antigo Testamento. Isaías também falou sobre a profanação no meio do seu povo. O povo de Deus estava corrompido, estava perdido, distante de Deus, cometendo tantos pecados. Ele fala sobre isso, ele fala sobre os juízos do Senhor, o convite da graça, o consolo e as promessas divinas no seu livro. Por fim, Isaías ele fala sobre o Messias, que é o tema principal de todo o seu livro. O Messias que deveria vir ao mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é considerado o maior de todos os profetas e conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Isso é importante você saber. Unger disse que Isaías é o maior dos profetas e oradores hebreus. Repare, o maior dos profetas e oradores hebreus. O esplendor da linguagem, a vivacidade das figuras de linguagem, além da versatilidade e beleza do estilo de seu texto, são inigualáveis. É justificado ter recebido o título de príncipe dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, esse homem, ele foi grandemente usado por Deus quando ele falava, quando ele profetizava e também quando ele escrevia. Isaías pregou para os habitantes de Jerusalém, mas também para as nações em volta. Foi usado por Deus porque o seu povo estava com o coração duro, fechado, e não se importava com os propósitos de Deus, o que resultou na destruição da nação e no exílio dos seus habitantes. Ele estava em Jerusalém, na capital, quando ele escreveu esse livro. Seu ministério começou em 740 a.C., durou em torno de 60 anos, de acordo com a tradição. Para quem não sabe, Isaías é o segundo livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Repare como que esse livro ele foi importante no Novo Testamento. Depois de Salmos. O livro de Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. Depois dele vem o livro de Isaías. Como que este homem, que a gente leu, que tinha lábios impuros, se tornou um grande profeta? Um grande mensageiro de Deus, um grande porta-voz de Deus. Como que hoje nós, pecadores, podemos também ser grandes homens e mulheres de Deus? É isso que a gente vai ver nessa noite. O texto que nós lemos, eu queria que agora você acompanhasse comigo aí, por favor, com a sua Bíblia, fala da época em que Isaías foi chamado para o ministério, no ano da morte do rei Uzias, como está no verso 1. Do verso 1 ao verso 4, o texto vai falar sobre a visão que Isaías teve do Senhor. Do verso 5, vai falar da sua confissão de pecados. Do verso 6, vai falar sobre a graça concedida a Isaías. E no verso 8, vai falar a respeito do chamado de Isaías para ser profeta. Essas são as divisões principais do contexto que nós lemos. A época em que Isaías foi chamado para o ministério, a visão que ele teve do Senhor, a sua confissão de pecados, a graça que Deus lhe concedeu e o seu chamado para ser profeta. Quando você tem então esse panorama, esse resumo do contexto de Isaías, e você começa então a examinar, começa a estudar, começa a perceber as verdades que nós encontramos nesse texto, uma verdade salta aos nossos olhos ali. Quando você começa a perceber, meu Deus, o que é que aconteceu na vida desse homem que tinha lábios impuros para se tornar o que se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Sabe o que foi? A graça de Deus. A graça de Deus, ela precede a nossa vocação. Para uma pessoa ela ser chamada por Deus, a graça de Deus tem que se manifestar primeiro na vida dela.
para alguém se colocar à disposição de Deus, esta pessoa, ela tem que ser impactada pela graça divina. E é isso então que nós vamos ver agora a partir do verso 1, onde nós vamos perceber a graça de Deus em todo o contexto desse capítulo que nós lemos aí. De Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. E por que eu entendo que a graça de Deus precede a vocação divina, o nosso chamado, o nosso id, essa disposição que a gente toma de fazer a vontade de Deus, de servir ao Senhor de todo o nosso coração? Porque esse texto, no verso 1, vai nos mostrar que o homem se dispõe a servir a Deus quando vê o Senhor. 3 fatos aconteceram na vida de Isaías antes dele se colocar à disposição de servir ao Senhor. A primeira delas é que ele viu o Senhor. Veja o que diz o texto, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É assim que Isaías começa o capítulo 6, a partir do verso 1. Eu vi o Senhor, e eu o vi no ano da morte do rei Uzias. O que isso quer nos ensinar, quer nos mostrar? Que o homem ele pode ver, ele pode conhecer o Senhor numa época de crise, numa época difícil, numa fase delicada, complicada. Porque ele vê o Senhor no ano em que o rei Uzias morre. E para quem não sabe, rei Uzias foi um dos melhores reis depois de Salomão. A nação de Israel, o reino de Judá, era próspero, bem-sucedido, vivia uma fase excelente. A sua economia estava maravilhosa, sua segurança perfeita, tudo indo certinho no reinado de Uzias. Mas ele morre. E quando um rei morre, um rei bem-sucedido, um grande líder, um bom administrador como foi Uzias, surge o medo, vem a insegurança. E essa é a situação que Isaías estava vivendo no momento em que ele vê o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Você e eu podemos conhecer o Senhor numa época de crise, num momento muito difícil da nossa vida. Parece que nesses momentos que Deus, ele faz questão de se revelar a nós, para mostrar a nós que ele continua no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Uzias foi um rei íntegro, próspero, um administrador eficiente, um líder militar capaz, mas sucumbiu ao orgulho e foi castigado com lepra. Essa foi a causa da sua morte, principalmente, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versos 16, 19 e 20. Eu vou ler para você apenas o 16, para você ver o que eu estou te falando, tem base bíblica. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. E porque ele insistiu em continuar lá dentro do santuário queimando incenso, surge a lepra na testa dele, e aí os sacerdotes tiram aquele homem dali, e depois de 10 anos ele morre. Assim termina o reinado do rei Uzias. Às vezes nós também presenciamos governos, como a gente presenciou há pouco tempo atrás. Governos caindo por causa do seu orgulho ou do seu pecado. São removidos soberanamente pelo nosso Deus. Pode ser por meio de uma eleição, pode ser por meio de um impeachment, pode ser por meio de uma morte. O fato é que Deus é que institui autoridades governamentais, é Ele que também destitui. É Ele que estabelece, é Ele que tira. Quando Uzias está sendo removido, a mão de Deus está ali. Amém, meus irmãos? Isso é importante você entender. Às vezes nós conhecemos o Senhor por meio da sua palavra, quando nós presenciamos o término, por exemplo, de uma liderança governamental, ou às vezes de uma liderança paternal, ou às vezes profissional, ou às vezes até eclesiástica.
Às vezes as pessoas elas ficam mais sensíveis. E às vezes é nesse momento em que um pai morre, uma mãe morre, um governo termina, um pastor falece, o chefe do trabalho morre, as coisas começam a ficar esquisitas. É nessa hora que Deus vai mostrando que Ele é soberano, que Ele está no trono. É nessa hora que você começa a enxergar que tudo nessa vida está debaixo do governo de Deus. J. Washington diz o seguinte: no contexto de tal crise, Deus pode mais facilmente tornar-se conhecido do que quando os tempos são favoráveis e somos confiantemente complacentes. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, meus olhos viram o rei. Sabe que eu não comecei a enxergar o Senhor no meu sofrimento. Eu comecei a enxergar Deus quando eu estava sofrendo. No meu momento de dor, eu comecei a me voltar para Deus. E foi nesse momento mais difícil da minha vida que Deus abriu os meus olhos e eu comecei a enxergá-lo. É assim nessa hora que a gente começa a enxergar o Senhor. Quando o homem enxerga o Senhor, ele também visualiza a soberania do Senhor. É o que Isaías vai nos mostrar e vai pontuar isso para a gente no verso 1, acompanhem comigo. Isaías, ele vê a soberania de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que ele vê é um ser que está sentado num alto e sublime trono. Ele vê um soberano. Ele vê o Senhor. Como ele vai dizer no verso 5, o rei, o Senhor dos exércitos. Os meus olhos viram o rei. Ele é rei, ele é Senhor, ele é soberano. E a soberania de Deus, meus irmãos, ela é eterna. Não apenas eterna, ela é suprema. Não apenas suprema, ela é universal. Porque ele está sentado num alto e sublime trono. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento faz o seguinte comentário sobre esse versículo. Ele diz: o trono onde o Senhor está sentado, que é alto e exaltado, representa seu reinado eterno, supremo e universal. E ele está acima de todos os reis. Porém, ao mesmo tempo, preocupa-se com o bem-estar do seu povo. Deus, ele é rei, mas Deus cuida do seu povo. Amém, meus irmãos? Ele está no controle de todas as coisas. Quando o homem enxerga o Senhor, ele também contempla a sua divindade. É interessante que quando você lê, agora a gente vai ler Isaías, do verso 1 até o verso 3, para você perceber que aquele ser que ele estava vendo, de fato era o Senhor. Veja só o que o texto diz, acompanhem comigo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Repare agora, e as abas de suas vestes enchiam o que, meus irmãos? O templo. Ele vê o Senhor no templo. Templo é lugar de adoração, é lugar onde Deus está presente. Então ele começa a perceber a divindade do Senhor. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Por que eles cobriam o rosto? Porque eles não podiam ver a santidade de Deus. Porque Deus é santo. Com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E o que eles clamavam? Eles clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então você percebe que Isaías, ele vê o Senhor no templo sendo glorificado pelos serafins. Ele estava vendo o próprio Deus. Quando o homem enxerga o Senhor, ele verbaliza a soberania de Cristo de uma maneira muito enfática. É o que nós vemos agora no verso 5, acompanhe comigo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vi, gente, eu vi o Rei, eu vi o Senhor dos exércitos. Note como é que ele destaca a soberania do Senhor nas suas
palavras. A soberania de Deus, meus irmãos, ela pode ser vista quando a soberania humana é removida da nossa vida. E isso é uma coisa que é destacada nesse contexto de Isaías. Ele vê o Senhor quando um soberano está morrendo, quando o seu rei está morrendo. É nessa hora que ele começa a ver um rei, o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, Joe Auster diz o seguinte: não pode ser mera coincidência que Isaías tenha visto o rei no ano da morte do rei Uzias. O profeta reconhecia que o destino da nação, tanto quanto o seu próprio destino, não repousa finalmente na mão de algum rei humano, por mais competente e fiel que fosse o rei. Ao contrário, está nas mãos do único, o genuíno monarca da criação, como sucede com frequência apenas quando o rei menor foi removido, o rei maior pode ser visto. Que coisa tremenda, né? É nessas horas que nós enxergamos a soberania do Senhor. Governos humanos, então, meus irmãos, são passageiros, mas o governo divino, ele é eterno. Amém, meus irmãos? Isso é uma coisa que tem que trazer segurança para a gente. Não importa qual vai ser o nosso governante, se a ideologia dele é esquerdista, central, ou da direita, ou centro-esquerda, centro-direita, isso para a gente não tem muita importância, né, irmãos? O que tem importância é que Deus está lá no alto e sublime trono, governando todas as coisas, governando todos os reis, governando todas as nações. É dele que vem a nossa segurança. É dele que vem a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Quando o homem, enxerga o Senhor, ele não apenas contempla a divindade, não apenas contempla a sua soberania, mas ele também enxerga a sua santidade. E é isso que eu quero chamar agora a sua atenção para o verso 3, que nos mostra que Isaías ouviu os serafins proclamando a santidade e a glória do Senhor. Veja o que diz o texto. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aquele ser que Isaías estava vendo no alto e sublime trono, ele é santo, santo, santo. Assim proclamavam os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele está vendo o Senhor sendo exaltado, sendo glorificado pelos serafins, sendo adorado como Deus. Sabe o que isso nos mostra? Essa questão de ser santo, santo, santo. Que a santidade de Deus é indescritível. Não dá para você descrever o quanto Deus, ele é santo. O novo comentário bíblico do Antigo Testamento, ele faz um comentário muito interessante que vale a pena você ouvir. Olha o que ele diz. Repetir 2 vezes a palavra santo em hebraico equivale a descrever alguém como santíssimo. Repetir a palavra santo 3 vezes eleva o adjetivo ao nível máximo. Em outras palavras, a santidade de Deus é indescritível pela linguagem humana. Ser santo significa ser diferente, distante ou transcendente. Portanto, a canção dos serafins é um refrão constante sobre o fato de a transcendência de Deus ser indescritível. Deus é santo demais, irmão. Santo além do que você possa imaginar. É por isso que ele é santo, santo e santo. Quem é este que Isaías viu? Quem é este Senhor que está sentado no alto e sublime trono que Isaías viu? João nos revela isso. Quando você lê comigo agora, João capítulo 12, do verso 37 ao verso 41, nós vamos ter a resposta de quem é este Senhor assentado no alto e sublime trono, que é glorificado pelos serafins, que dizem que ele é santo, 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 e que a terra inteira está cheia da sua glória. Acompanhe comigo aí, por favor, na sua Bíblia. João capítulo 12, verso 37 até o verso 41. E no 41, João, o apóstolo do Senhor Jesus, vai nos revelar quem é este Senhor que Isaías viu nesta visão.
Verso 37 diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, mais uma vez o texto de Isaías é citado por João: cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Agora Isaías vai dizer no verso 41 aí: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então a visão que Isaías teve é a visão do Cristo, é a visão de Jesus, é a visão da glória de Cristo. E Paulo nos afirma claramente que Cristo é o Deus acima de todos, que bate, que se harmoniza com essa visão de Isaías. Lá em Romanos, no capítulo 9, verso 5, ouça, depois você pode, anote na sua agenda e depois você confere em casa. Paulo disse no Romanos capítulo 9, verso 5, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, falando dos judeus. Mas ele diz assim: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O nosso Cristo é Deus que está acima de todos. Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, que está acima de todos. Ele vê Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, quem está assentado no trono celestial é Cristo. Quem recebe a adoração no templo celestial é Cristo. Quem tem a sua santidade, a sua glória proclamada é Cristo. Sobre a divindade de Cristo, o Evangelho nos mostra Cristo sendo adorado pelos magos, algo que você pode ver em Mateus capítulo 2, verso 11. Ele é adorado pelos seus discípulos, você pode ver em Mateus 28, 17. Ele é o Deus encarnado sendo adorado pelos homens. Sobre a soberania de Cristo, o Evangelho nos revela Cristo controlando a natureza. Mateus 8, verso 27, quando Jesus controla os ventos e o mar. Ele expulsa demônios, mostrando o seu poder sobre os demônios, em Lucas capítulo 11, verso 14. Ele tem poder sobre as enfermidades, ele cura os enfermos, em Lucas capítulo 9, verso 11. Ele ressuscita os mortos, mostrando que ele tem poder sobre a morte. Lá em João no capítulo 11, versos 43 e 44. Ele tem poder para salvar os perdidos, como está lá em Lucas 19, verso 10, quando ele disse: eu vim para buscar e salvar os perdidos. Ele tem poder para resgatar os perdidos. Isso só mostra que ele é soberano. Mas não apenas isso. A Bíblia fala sobre a santidade de Cristo. O Evangelho, por exemplo, nos apresenta Jesus perguntando às pessoas se elas encontraram nele algum pecado. Está lá em João capítulo 8, verso 46. Pilatos não viu nenhum motivo para acusar Jesus, como está em Lucas capítulo 23, verso 4. Pedro afirma na sua carta que Cristo não cometeu pecado nenhum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 22. João afirmou que em Cristo não há pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 5. Sabe por que ninguém encontrou pecado nenhum em Jesus? Porque ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Amém, meus irmãos? O homem se dispõe a servir a Deus quando recebe o perdão do Senhor. Além do homem ver o Senhor e poder contemplar a sua soberania, sua santidade, sua divindade, o homem, ele precisa provar do perdão divino, da graça divina. É isso que a gente vai ver agora, a partir do verso 7, versos 5, 6 e 7.
A gente vai perceber no verso 5 que o perdão divino é concedido para aqueles que enxergam e confessam os seus pecados. Eu estou agora me lembrando aqui, eu fico assim maravilhado, né? Como que Deus ele vai confirmando aquilo que a gente precisa falar. Acho que o pastor Rafael já passou também por essas experiências, mas assim, eu fico maravilhado, porque eu vejo que Deus está assim confirmando, tá vendo? É isso que você tem que falar mesmo. Então, quando você esteve aqui no início do culto, você viu o louvor sendo ministrado, foi colocada aqui uma letrinha de uma música aqui que diz: o Senhor reina, o Senhor reina. Lembram disso? Está falando da soberania de Deus. O pastor Rafael, quando estava ministrando a ceia, ele disse algo importante, que nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor na hora que nós vamos estar ceando. Falou sobre confissão de pecados. Eu vou ouvindo essas coisas, vou ver, Senhor, é por aí mesmo. É isso que a gente precisa ouvir. O povo precisa saber que o Senhor reina, que o Senhor é soberano. O povo precisa enxergar os seus pecados e confessar os seus pecados. E, irmãos, e muitas coisas que foram sendo faladas, ministradas no culto aqui, já foi Deus mostrando o que Ele queria que nós soubéssemos nesta noite. Então a palavra de Deus só vem confirmar tudo isso que já está sendo falado. E aí então, no verso 5, Isaías ele confessa que é pecador. Ele confessa o seu pecado. Diz a palavra de Deus: então disse eu, ai de mim, estou perdido. São duas expressões que externam um desespero do homem. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Note que eu disse que o perdão divino ele é concedido para aqueles que enxergam e confessam os seus pecados. Antes de Isaías ser perdoado, ser tocado pela brasa, ele reconheceu que era pecador. Ele confessou os seus pecados. Ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, porque eu vi o Senhor, o Rei da Glória. Meu Deus do céu. O judeu sabia que se alguém visse o Senhor, morreria. O homem só não morre quando vê o Senhor, porque Deus já tem um propósito daquilo ali, irmãos. E como ele tinha na vida de Isaías. E aqui a gente percebe então que o primeiro pecado que nós temos que ver é o nosso. O primeiro pecado que nós temos que enxergar é o nosso. Para depois da gente enxergar as falhas dos outros. Quando Isaías começa o capítulo 1, ele começa mostrando os pecados do povo. Ai de vocês, ai de vocês. E ele apresenta muitos ais. Mas, antes dele falar o ai do pecado alheio, ele fala do ai dele. Ele fala do pecado dele. Ele primeiro precisa enxergar o seu pecado, para depois ser usado por Deus para mostrar o pecado do povo e levar o povo para o arrependimento. O Wesley, no seu comentário, ele faz o seguinte comentário: antes de ministrar aos outros, devemos nos permitir ser ministrados por Deus. Antes de proferir ais contra os outros, devemos sinceramente dizer: ai de mim. A convicção de Isaías de seus pecados conduziu à confissão, e a confissão levou à purificação. Assim como Isaías, muitos dos grandes heróis da fé viram-se como pecadores e humilharam-se diante de Deus. Antes de Deus usar a boca de Isaías, que era uma boca impura, esse homem teve que confessar o seu pecado, teve que enxergar: eu sou um homem que tem lábios impuros. E por isso, ai de mim, porque eu estou perdido. E o Evangelho, meus irmãos, afirma que todos são pecadores. Alguns têm dificuldade de enxergar isso. Mas quando eles se deparam com a santidade de Deus, aí eles enxergam perfeitamente que eles são pecadores. O que foi que aconteceu com o profeta Isaías aqui? Romanos capítulo 3, verso 23, você já conhece? Diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores.
Alguns com lábios impuros, outros com olhos impuros, outros com cabeças impuras. E, irmão, o negócio é que todos nós somos pecadores. Mas para receber o perdão de Deus, nós temos que confessar os nossos pecados. Por isso, João vai nos mostrar na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem gente que sofre com sentimento de culpa, sabe que pecou, tem consciência do seu pecado e se culpa, se martiriza por causa disso. Mas isso não é a saída. A solução é a gente confessar o nosso pecado. Senhor, eu pequei, eu menti, eu cobicei, eu roubei, eu adulterei. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Não mereço nada de ti. Ai de mim. Ai de mim. Quem sou eu? Um pecador. O perdão divino é a manifestação da graça de Deus. Isaías, no verso 6, registra que um dos serafins voou até ele. Olha como é que Isaías faz questão de descrever como é que ele recebeu o perdão divino. Como é que foi uma coisa que partiu de Deus, que não partiu dele. Ele registra um dos serafins voando até ele, levando uma brasa viva tirada do altar. O altar é local de sacrifícios, onde é feita a expiação. O verso diz assim, acompanhe comigo, o verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E aqui a gente percebe então já a graça de Deus se manifestando na vida de Isaías de uma forma muito especial. Ele vê o serafim trazendo uma brasa viva tirada do altar. Essa brasa toca nos seus lábios. Essa ação do serafim trazendo aquela brasa viva que iria tocar nos seus lábios e iria perdoar os seus pecados, já era Deus mostrando a graça de Deus na vida de Isaías. Ele não fez nada. Ele só confessa os seus pecados e ele começa a ver o serafim vindo até ele. Traz a brasa toca nos seus lábios. E o serafim diz assim, está vendo? Essa brasa tocou nos teus lábios. Teu pecado foi tirado, teu pecado foi perdoado. Sabe o que é isso, irmãos? Graça divina. Perdão divino. E o Evangelho nos ensina que nós somos justificados, perdoados pela graça de Deus e não pelas nossas obras, como está lá em Romanos no capítulo 3, verso 24, que diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não há nada que você possa fazer para você poder receber a justificação, o perdão dos seus pecados. Você não tem méritos, você não tem obras que possam te justificar. Ou dizer assim, se eu fizer isso aqui, então eu vou ter o direito de ter o perdão de Deus. Não consegue, irmãos. Porque na essência nós somos pecadores. Então é Deus que tem que providenciar o perdão. É Deus que tem que providenciar a nossa justificação. Vem dele, não vem de nós. Amém, meus irmãos? É dele que vem a graça, o perdão. E o perdão divino é concedido quando o nosso pecado é tirado. É o que vai destacar o verso 7. Isaías diz que seu pecado foi tirado, seu pecado foi removido, foi perdoado, quando a brasa do altar de Deus tocou nos seus lábios. Veja o que diz o verso 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade, olha essa expressão, foi tirada. A brasa toca nos lábios e ele diz, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, eu fico imaginando a paz que esse homem teve com essa experiência. O salmista diz, bem-aventurados são os homens que têm os seus pecados perdoados por Deus. Imagine, irmãos, a paz, a tranquilidade que aquele homem teve de ouvir no serafim, olha só, a brasa tocou nos teus lábios, o teu pecado foi tirado, o teu pecado foi perdoado. Meus irmãos,
Eu acredito que naquela hora ele respirou. Eu não vou morrer. Eu vi o Rei da Glória, eu vi o meu pecado, mas Deus foi tão gracioso comigo. Estou aqui, estou vivo, graças a Deus. O Evangelho nos revela que quem tira os nossos pecados, olha aí, pastor, é o que ele falou, é Cristo. Ele até usou e citou o texto que eu vou citar para vocês aqui, que é João capítulo 1, verso 29. Está vendo como é que Deus vai testificando? Lá em João, no capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o nosso pecado é o Cordeiro de Deus. Quem tira os teus pecados é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus. E talvez você me pergunte, por quê? Porque ele foi imolado. Ele foi imolado, ele foi sacrificado. Aonde? No altar de Deus. Foi sacrificado pelo próprio Deus. Para quê? Para tirar o meu, o teu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Romanos capítulo 3, verso 25, vai confirmar a expiação dos nossos pecados feita por Cristo Jesus. Ele diz, Deus o ofereceu. Este o se refere a Cristo. Como sacrifício. Para quê? Para a propiciação dos nossos pecados, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Olha que coisa tremenda. Em sua tolerância, haver deixado impunes os nossos pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, quando você prova da graça de Deus, é um negócio assim que marca a sua vida. Porque você, depois que se enxerga como um pecador, e você começa a enxergar Deus manifestando a sua graça. Você não viu um serafim trazendo uma brasa viva do altar, mas você conhece, sabe pela Escritura, que Deus sacrificou o seu Filho como propiciação pelos seus pecados. Foi Deus que providenciou o perdão dos meus e dos teus pecados. Amém, meus irmãos? É isso que nos deixa em paz com Deus. É isso que nos deixa tranquilos. Os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz. Então o perdão divino, ele é concedido pela graça de Deus e não pelos méritos humanos. O perdão é tirado pelo sacrifício oferecido por Cristo no altar divino. Olha, apenas ouça, mas anote aí, Hebreus capítulo 9 vai descrever o sacrifício de Jesus no altar de Deus, do verso 11 ao verso 14. Ouça, mas ouça com o coração aberto. Ouça prestando atenção, porque o que transforma a nossa vida, o que gera fé no nosso coração, irmãos, é a palavra de Deus. Não são as minhas palavras, é a palavra de Deus. Quando você ouve as palavras do Senhor, ela gera fé no seu coração. Então ouça a palavra de Deus. Hebreus 9, capítulo 11, ao verso 14, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, olha o que ele vai dizer no verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, repare, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que, olha o propósito, sirvamos ao Deus vivo. Resumindo, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ele se ofereceu. A oferta era ele. E a oferta ela foi feita num altar, num templo, no santíssimo lugar. Não de um templo feito por homens, mas pelo próprio Deus. Ali ele se oferece. E sabe por que ele se ofereceu? Para purificar a nossa consciência. Percebe?
purificação, perdão de pecados. Mas havia um propósito por trás disso aí. Ele purifica para que sirvamos ao Deus vivo. Não é apenas para nos dar o perdão, mas para que Deus nos use para que possamos servir ao Senhor com a nossa consciência limpa, com os nossos pecados perdoados. Amém, meus irmãos? Portanto, confesse os teus pecados ao Senhor. Arrependa-se dos mesmos. Creia no sacrifício que Jesus fez na cruz. É dali que vem o perdão para os nossos pecados. Creia que Jesus é o único que tem o poder de salvar a sua alma, que tem o poder para perdoar todos os teus pecados. E para terminar, meus irmãos, o homem que se dispõe a servir a Deus, se dispõe porque ele ouviu a voz de Deus. Ele não apenas viu Deus, não apenas provou da graça de Deus, do perdão de Deus, mas ele também ouve a voz de Deus. E é isso então que eu quero mostrar para vocês, do verso 8 ao verso 9. A voz divina, ela é ouvida, como a gente vai perceber aí no verso 8, depois que o homem é agraciado. Isaías, ele afirma que ouviu a voz de Deus depois que foi perdoado. Olha como é que é esse destacado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Ele apenas vê o Senhor. Ele apenas prova do perdão de Deus. Mas ele só ouve a voz de Deus depois que ele é perdoado. Por isso então ele diz, depois disto, ouvi a voz do Senhor. A voz divina, ela revela o desejo de Deus ao homem agraciado. Veja o que diz o verso 8. Isaías ouviu o Senhor questionar a quem ele iria enviar e quem iria representá-lo. Verso 8 diz na segunda parte. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia, o que ele dizia, meus irmãos? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, quando ele ouve a voz de Deus, ele ouve Deus questionando, a quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Quem será o nosso representante? O nosso mensageiro? O nosso porta-voz? O nosso embaixador? Quem enviaremos? É interessante que você não vê Deus dizendo assim, Isaías, quero te usar como mensageiro. Vou te usar como mensageiro. Não. Ele só ouve Deus questionando, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí a gente percebe um terceiro ponto importante a respeito da voz divina. Ela leva o homem agraciado a se comprometer com Deus. É consequência, irmãos. É um resultado natural. Você ouve a voz de Deus, você entende a voz de Deus, o que Deus está falando com você, oh, Deus, estou aqui. É isso que o Senhor quer? Pode contar comigo. Pode me usar. Olha o que diz o texto aí. Depois disso, verso 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Agora é ele que diz, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto, irmãos. Agora nós temos um homem, pecador, que foi agraciado por Deus, que viu o Senhor, que viu a graça de Deus, que provou do perdão divino, que ouve a voz de Deus agora dizendo, Senhor, conta comigo. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Tremendo, né, irmãos? Tremendo, né? Esse é o efeito da graça de Deus. É isso que a graça de Deus faz na nossa vida. Ela transforma o nosso coração. Ela nos coloca à disposição de Deus. Você entende a vontade de Deus e você se dispõe a fazer a vontade de Deus. Ninguém obrigou Isaías a ser um mensageiro. Ele se dispôs a servir a Deus, porque ele ouviu a voz de Deus. E a Escritura nos diz, irmãos, que nos últimos dias Deus nos falou por meio do seu Filho, como está lá em Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, que diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E o que é que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos antes de voltar para o Pai?
Ide fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28. Ide pregar o evangelho a toda criatura, Mateus 16. Essa foi a palavra de Deus para os seus discípulos e para a igreja. Ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho. Você sabe quem vai atender esse chamado? Você sabe quem vai se dispor a cumprir o ide? Aqueles que viram o Senhor, aqueles que provaram da graça, aqueles que ouviram a voz de Deus. São esses que vão atender o ide de Deus. Então o pecador responde positivamente ao chamado divino porque foi perdoado pela graça de Deus. Por isso que o comentarista do comentário Moody diz o seguinte: cada crente é salvo para servir. Uma testemunha divina desde o momento da conversão. A grande comissão ela é feita por pessoas salvas pela graça de Deus. O novo comentário bíblico diz o seguinte, do Antigo Testamento: o voluntariado de Isaías provém de um coração agradecido. Ele deseja servir ao Deus que lhe perdoou. Irmão, quando você sabia que poderia morrer porque é um pecador, e Deus graciosamente te perdoa e poupa a tua vida, quando você ouve a voz dele, perguntando a quem ele vai enviar, você não espera ninguém. É você que se coloca à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. Usa minha vida, usa minha boca, usa o que o Senhor quiser. Porque eu sou grato a Ti. Amém, meus irmãos? Então, amados, nós podemos concluir que Cristo se revelou a Isaías, como Cristo se revela hoje a nós pela Escritura. Cristo é a graça de Deus que tira o nosso pecado, como tirou o pecado de Isaías. Cristo comissiona aqueles que foram agraciados, como comissionou o profeta Isaías. O homem se coloca à disposição para servir ao Senhor quando ele vê o Senhor, quando ele vê a si mesmo e quando ele vê a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que alguém representasse Deus. Ele disse: pode contar comigo. Porque ele viu o Senhor. E este Senhor que ele viu é soberano. Percebe? Ele é o rei da glória. O que o rei diz, eu tenho que fazer. E ele vê esse rei perdoando os seus pecados. Meu Deus do céu. O que eu posso fazer por esse rei? Quem eu enviarei? Pode contar comigo, Senhor. Pode me enviar. Usa a minha vida. É isso que acontece. Então, amados, será que nós podemos enxergar por meio da palavra de Deus a soberania, a divindade, a santidade de Cristo? Vimos aqui vários textos que falam sobre a divindade de Cristo. Será que nós cremos que Cristo realmente é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados? Ou ainda estamos pensando que alguma coisa que nós vamos fazer, algumas obras podem nos tornar justos aos olhos de Deus, que é um tremendo engano. Você já se colocou à disposição para servir a Cristo, porque você foi agraciado por Ele? Porque essa é a consequência de quem viu Deus, de quem se viu e de quem viu a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça.